Olá, meus amores! Nesse vídeo aqui eu vou te explicar a importância do não verbal, como saber ler pessoas, como a gente calibrar as pessoas, o que é esse termo calibrar. Quando a gente está conversando com algumas pessoas, a gente faz algumas perguntas do tipo, o que você comeu, o que você faz, e a gente observa as microexpressões faciais, observa os movimentos oculares dos olhos, soma tudo isso, e aí a gente consegue ter um entendimento, uma interpretação, uma compreensão muito maior das pessoas do jeito que elas são. É muito mais fácil a gente entrar em sintonia, é muito mais fácil a gente criar confiança, porque ler pessoas, entender as pessoas é uma arte incrível e maravilhosa. O que eu quero te falar nesse vídeo aqui? Eu vou te mostrar aqui algumas imagens de um trabalho que o Paul Ekman fez, que é um psicólogo americano, e ele catalogou essas microexpressões, escrevendo o livro A Linguagem das Emoções, que ele fala exatamente como é que essas 6, né, existem várias, mas ele catalogou essas 6 microexpressões faciais, que é da tristeza. A tristeza é um olhar mais caído, assim, uma coisa mais, um olhar mais de tristeza mesmo, aquele olhar de tristeza que a gente percebe, é o olhar mais caído. Aí a gente percebe também aqui o desprezo, né, o desprezo mesmo, que é um leve olhar, um leve levantar aqui de um lado só, aqui dessa parte do rosto aqui, dessa parte acima da boca. Depois a gente vê a reação de surpresa de uma pessoa, né, que é um pouco o olhar maior e a boca um pouco entreaberta. Depois ele catalogou a raiva, que é esse franzido aqui entre as sobrancelhas, o olhar um pouco mais fechado e a boca mais tensa, a boca mais rígida. Depois o nojo, né, o disgusting, assim, aquela coisa meio de desprezar alguma coisa, que é um leve levantar aqui dessa parte da nossa face. E depois o medo, que é o olho mais arregalado e a boca também um pouco mais aberta. Isso tudo que a gente... É uma pena que muitas vezes nas nossas conversas, no nosso dia a dia, conversando com as pessoas, a gente perde muito dessa informação. Porque às vezes a gente tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tô digitando no meu celular, tô prestando atenção no meu celular, tô deixando muita informação passar. A gente perde quando a gente não tá olhando para a outra pessoa. A gente perde muita informação, a gente perde conexão. Eu não posso dizer assim, ah tá, pode falar que eu tô te ouvindo. Se eu não olho para essa pessoa, a primeira mensagem que eu tô mandando é: você não é importante para mim. O que eu tô fazendo aqui é tão mais importante a ponto de eu permitir você falar, e se eu pegar alguma coisa, eu pego. Tem muita gente, é um engano, gente. O Daniel Goleman, no livro Foco, ele fala isso, ele comprova que não tem como a gente prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, a não ser que uma das coisas sejam feitas de forma automática. Como, por exemplo, eu posso conversar contigo se eu estiver dirigindo, se eu estiver te dando carona, você vai estar do meu lado ali e eu vou estar dirigindo. Mas por quê? Porque a direção naquele momento, ele é um processo que já virou automático para mim. Desde que eu não perceba nenhum tipo de ameaça. Se eu estiver manobrando, por exemplo, olha como é difícil a gente conversar e manobrar ao mesmo tempo. Se eu estiver manobrando, se eu estiver procurando um número, se eu tiver que ter a minha parte cognitiva voltada para aquilo que eu estou fazendo, ok? Então, não dá pra gente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu tô digitando com alguém que requer eu pensar e ter que ouvir alguém que também requer depois eu pensar, já que eu tô conversando com essa pessoa, uma das coisas vai sair prejudicada, certamente. Não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. 93% da nossa comunicação, ela passa pelo não verbal e apenas 7% são palavras. Então é por isso que a gente precisa, quando a gente tem a intenção de se comunicar com alguém, eu voltar o meu corpo para essa pessoa. Tem muita gente que diz assim, cruzou os braços. Ela cruzou os braços, ela não quer me ouvir. Por exemplo, eu sou muito auditiva. Eu gosto muito, eu aprendo muito pelo que eu ouço. E esse é o meu processo de aprender, né? Eu aprendo muito mais até pelo que eu tô ouvindo. Claro, se tiver uma imagem vai ser melhor, mas eu aprendo muito ouvindo. A partir disso, se eu cruzo os braços para ouvir, eu me torno atenta também. É como se eu cessasse aqui
o meu gestual e realmente passasse a dar atenção apenas para o que eu tô ouvindo de ti. É muito importante a gente ter esse conhecimento, né? E é o autoconhecimento de como eu faço para aprender, por exemplo. Tem muita gente que precisa escrever, que olha, ouve e o processo, inclusive, passa por anotar alguma coisa. E tem gente que precisa anotar com caneta e papel, tem outros que podem digitar, tem outros que gravam. Eu sou muito de gravar as coisas, porque como eu sou auditiva, eu gosto de ouvir depois para entender melhor aquilo que está acontecendo. Se você quer ter um entendimento maior das pessoas, se você quer ler melhor as pessoas, eu não consigo passar tudo nesse vídeo aqui, abaixo vai ter um link de um curso da liderança das emoções que passa por a gente fazer perguntas, saber ler as pessoas de uma forma mais profunda para que haja essa conexão e para que a comunicação ela seja muito melhor. Porque tudo que nós queremos é realmente sermos mais próximas das pessoas, resolvermos as nossas relações, diminuir conflitos. Como é que você vai lidar com seu chefe, com seus colegas de trabalho, com alguém da sua família, se você não consegue entender essas pessoas e ler essas pessoas? Então abaixo aqui vai ter um link. E toda a parte de movimentação ocular, saber se a pessoa tá mentindo ou não, saber se a pessoa tá falando a verdade, saber o que a pessoa sente, se ela tem diálogo interno, quais são os processos, porque os olhos são o espelho da alma. E através dos nossos movimentos oculares, a gente revela muito sobre a gente e muito sobre os nossos pensamentos. Então, clica nesse link aqui que você vai ter um conteúdo muito mais profundo, muito mais incrível, para que você conheça mais as pessoas e se conheça a si mesmo, para que você tenha resultados muito melhores na sua vida. E até o próximo vídeo.